Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar. Se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando o bem, mais felizes vamos ser. O mundo, a escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar. Se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando o bem, mais felizes vamos ser. O mundo, a escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Olá a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras Piauí, hoje nessa quinta-feira, com o culto do Evangelho no Lar. Para o Evangelho, meus irmãos, sempre pedimos para reservar o recipiente com água. Então, quem ainda não reservou, reserve, pode ser um copo, uma garrafa com água, para ser fluidificado. Meus irmãos, nesse momento, para que a gente possa já dar início ao Evangelho, vamos a uma leitura edificante, proferida pela nossa irmã Maria Rodrigues. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Evangelho. E a gente vai fazer a nossa leitura inicial, que está contida no livro No Portal da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje tem um tema perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese de que te desempenhe realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberá o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social. Identificarás com que te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação.
Estuda o quadro em que te emolduras as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convença-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigirmos daquilo que erramos. Replanta dignamente a lareira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levanta aqueles que impelimos à queda. Amar os que aborrecemos. Acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que é capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Então, meus irmãos, nesse instante, a gente vai para a nossa prece inicial. Então, que nesse instante a gente possa fechar os nossos olhos, procurar respirar. É um momento em que a gente vai elevar os nossos pensamentos ao Criador da vida, aquele que rege tudo o que há no universo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, a Te suplicar a Tua assistência, que as Tuas bênçãos possam descer sobre cada um de nós, e que possa acalmar, serenizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que possamos, Senhor, receber os esclarecimentos necessários para a nossa jornada evolutiva. Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, para que possam receber os benefícios desse Evangelho, que Tu possa nos envolver, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E agora a gente vai para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai ler o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. Vamos para uma pergunta, no item 25. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados lhe estão submetidos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para poderem cumprir, por meio de ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É necessário para eles próprios, porque a atividade a que são obrigados a desempenhar auxilia no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve ser imparcial com todas suas criaturas. Por isso, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência, uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório, uma tarefa que Deus lhes impõe no início da vida, como primeira prova do uso que farão do livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e desfrutam mais cedo do produto dos seus labores. Ao contrário, aqueles que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de reencarnar, e é quando a encarnação torna-se um castigo. Está lá em São Luís, Paris, 1859. E agora o nosso irmão Kelvin fará o comentário dessa passagem. Para que a gente possa adentrar no entendimento necessário para as nossas reflexões, devemos conceituar a encarnação. Então, encarnar
significa que é o espírito ter uma nova experiência, ter uma experiência carnal, encarnar, ou seja, vir à carne. E aí a gente também faz uma reflexão sobre reencarnação, ou seja, retornar à carne. Encarnar, vir à carne. Reencarnar, retornar. Para trazendo esses conceitos, para que a gente possa entender a necessidade que nós, como espíritos endividados nos desígnios divinos, temos um compromisso de pagar essa dívida. Por isso que Deus, em sua infinita bondade, permite aquele espírito que em vidas passadas fizera muito mal, fugiu dos desígnios de Deus, praticando o mal, como a mentira, o assassinato, a corrupção, a falsidade, o abandono, a prática das guerras, entre outros termos que fazem com que o espírito seja mau. E assim, nós, criados simples e ignorantes, ou seja, tendo o mesmo ponto de partida, com o nosso livre-arbítrio, nos endividamos. Só que Deus, ele é bom e justo. E assim, ele nos permite uma nova oportunidade. Então, somos colocados numa experiência carnal, pois, enquanto estamos no plano espiritual, no processo de erraticidade, fazemos um compromisso, através do nosso arrependimento, de amar, perdoar, ser fraterno, solidário, conviver com aqueles que praticamos o mal, fizemos muito mal, erramos. E aí fazemos votos, um compromisso para resgatar esses débitos, para pagar esses débitos. E aí é que temos o entendimento da necessidade de uma nova vida corporal, pois no plano espiritual, com essa programação, é necessário fazer um teste, ou seja, nós devemos provar aquilo que estamos nos comprometendo. Então, somos convidados a ter uma nova oportunidade e encarnamos. Nós, no caso, já estamos reencarnando, voltando uma nova oportunidade na experiência carnal para amar. E assim, nós somos colocados em uma sociedade, em um novo corpo, em uma família, em uma condição social, para resgatar esses débitos. E aí é que devemos internalizar a sabedoria, o amor de Deus para conosco, nos dando a oportunidade de resgatar os débitos com aquela pessoa em que odiamos, maltratamos, enganamos, ou fomos maltratados ou enganados. Compreendendo isso, passamos a olhar os que estão ao nosso redor com um novo entendimento. Aquele parente difícil, aquela família problemática, aquele chefe chato, aquela situação conflitante, aquela dificuldade financeira, aquela privação, aquele tormento, passa a ser agora explicado, justificando assim as dores, os sofrimentos, os pesares. Passamos a compreender que são frutos das nossas ações, que em vidas passadas erramos muito e imploramos a Deus uma nova oportunidade, e Ele, como Pai bom e justo, permitiu que viéssemos mais uma vez para depurar o espírito, para nos tornar perfeitos,
Claro que é uma perfeição relativa, pois perfeição absoluta só nosso Pai, só Deus, o nosso Criador. Então, compreendemos ainda que Deus, sendo bom e justo, não há imparcialidade, não há parcialidade em seus desígnios. Então, aquele parente ou aquela pessoa que veio com a condição financeira melhor do que a minha, é um compromisso desse irmão ter essa posse desses bens materiais que veio com facilidades. Aquele irmão que veio são, com um corpo esbelto, saudável, enquanto que eu vim com deficiências no organismo, com algum problema. Entendemos que é o nosso compromisso. Cada um tem o seu compromisso. Aceitando isso, todos os sentimentos negativos, todas as influências do meio que nos abate, como a inveja, o orgulho, a ambição, a luxúria, a revolta, começam a ser excluídas e não passamos a receber o impacto ao ver alguém que tem uma condição financeira melhor do que a nossa e nós não conseguimos ter, porque sabemos, temos a certeza que esse irmão veio num compromisso de ter essa posse e eu já vim em vidas passadas ou irei ter numa futura, passando a ser mais solidário, mais fraterno, mais manso, mais paciente. E quando voltamos o nosso olhar para o nosso seio familiar, vamos entender que aquela mãe que negligenciou o seu papel materno, aquele pai que abandona ou que negligenciou o seu compromisso paternal, ou aquele filho que, por mais possamos ter empregue todos os esforços para lhe encaminhar para um destino digno, para uma vida nobre, vai de encontro a vícios e um caminho errado. Passamos a compreender que tudo isso faz parte da natureza do espírito, em que está em processo de evolução, em que foi necessário eu ter essa família, esse pai, essa mãe, esse irmão, esse corpo, essa condição financeira para provar a paciência, a tolerância, a serenidade, praticar o perdão, o amor, pois é só tendo o contato com irmãos que em vidas passadas fomos inimigos, adversários, é que iremos provar se realmente somos capazes de amar, de perdoar, de ser paciente, tolerante, de conviver. Pois é esse o propósito da encarnação e das reencarnações. É desenvolver a moral, a inteligência, é progredir. O Espiritismo, como o Consolador prometido, traz as revelações que antes eram só questionamentos que levavam-se à revolta, porque muitos gritavam em seu peito: por que, meu Deus, eu tenho essa vida? Por que esse destino? Por que eu tenho essa família? Eu não mereço isso. Muitos irmãos se revoltavam, se tornando pessoas criminosas, desventuradas, levianas. Muitos se afastavam de Deus, nem acreditando mais nele. Muitos até odiando. Pois se não tivermos esse entendimento
das vidas sucessivas do Espírito, em que somos chamados a uma nova oportunidade para resgatar os débitos de vidas passadas e que tudo que acontece na vida há a justiça de Deus que está regindo ali aqueles acontecimentos. O Espírito se revolta, porque está ali gritante em nosso íntimo e nossa consciência. O desejo de ser feliz, o desejo de se melhorar, o anseio da paz, da harmonia. E a doutrina espírita nos explica que somos chamados a essas provas, para que bem entendemos ela, aceitando e assim aprendendo a conviver, mas empregando esforços para se melhorar. Mas aquele espírito, aquela criatura, que mesmo tendo esse entendimento e se revolta, a prova passa a ser uma expiação, pois sofre, pois se estressa, começa murmúrio, reclamações. Não fomos criados por Deus para o sofrimento. O sofrimento que nos abate, a frustração que nos abate, é fruto de nossas ações, de vidas passadas ou dessa. E esse esclarecimento e essa reflexão é para que possa ficar bem entendido em nossa consciência de que Deus não castiga. A vida que temos não é um castigo de Deus. Só estamos passando por estas provas e essas expiações para corrigir esses defeitos, esses vícios que ainda estão impregnados em nosso coração. E quando o Espírito, se bem compenetrar do seu propósito reencarnatório, do seu compromisso com a família, com a nova vida, ele passa a ter mais equilíbrio, a ser mais resignado, passa a enfrentar as dificuldades da vida com mais coragem, mais serenidade, porque cria-se a fé e a confiança de que tudo isso vai passar. E se bem ser realizado essa tarefa, iremos colher os gozos, a bem-aventurança do trabalho cumprido, da consciência tranquila e de ter respondido pelos seus atos. E para isso é necessário, então, que nós possamos fazer sempre uma autoanálise, observando-nos intimamente. Pois aquele que para e reflete sobre a natureza, sobre a sua natureza, irá compreender que a dificuldade, a privação que tem hoje é consequência de ações erradas. E aí vamos ter um leve vislumbre do que possamos ter sido em vidas passadas ou o que fazemos em vidas passadas. Por isso estamos respondendo desta maneira. É esse o entendimento que Jesus quer que a gente tenha. Foi o propósito da codificação da doutrina espírita com Allan Kardec e grupos de pessoas que, através dos espíritos superiores e a permissão divina de Jesus Cristo, de trazer as revelações daquilo que é necessário para o nosso progresso, que nossa condição atual de espírito possamos compreender. E que seja então, meus irmãos, internalizado.
que possamos refletir até diariamente, se necessário, se possível for, sobre as passagens do Evangelho, sobre a vida, sobre os acontecimentos do nosso cotidiano, com humildade, sempre, de reconhecer os nossos erros, nossas limitações, nossas faltas, olhar os nossos irmãos, o nosso próximo agora, com um olhar de misericórdia, compreendendo que é um irmão, pois somos uma família espiritual. Passando a observar agora os problemas familiares, no trabalho, intimamente, no seio conjugal, com um olhar agora mais compassivo, com maior compreensão e entendimento. Que aquilo que está fora do nosso alcance de ser resolvido, devemos nos resignar, pois a vontade de Deus deve ser feita para o nosso bem, pois Deus não quer o nosso mal. Por isso que Ele permite muitas coisas que acontecem na nossa vida, uma enfermidade que às vezes não conseguimos curar, um problema que tarda em ser resolvido, uma dificuldade que às vezes parece ser muito grande, pois tudo isso é necessário para o nosso progresso. Pois é necessário, entendemos, meus irmãos, é necessário ter a vida carnal. E enquanto nós persistirmos ainda no caminho errado, tenhamos a certeza que teremos outras oportunidades. Mas vale lembrar que quanto mais tempo nós perdermos sendo levianos, fazendo pouco dos desígnios de Deus, teremos mais provas e, consequentemente, haverá expiação, haverá o choro e o ranger de dente, pois iremos acumular mais débitos, iremos responder sempre pelo débito cometido e pelos novos também. Então, se nessa nova encarnação estamos tendo a oportunidade de provar, se estamos passando por uma expiação, glorifiquemos a Deus e empregamos todos os nossos esforços para cumprir com esse propósito, para que o amanhã seja mais aventurado. Pensemos nisso, meus irmãos. Assim, vamos agora para a nossa prece de encerramento. Procuremos elevar o pensamento a Deus, vamos fechar os olhos, relaxar, internalizar agora a nossa fé. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado por mais uma oportunidade de evangelho no lar, pelas palavras amigas, pela reflexão, por toda intuição e inspiração. E que este evangelho de hoje, Senhor, seja como um bálsamo, curador, salutar, de fortalecimento para todos os irmãos que estão conectados conosco, que recebam muito amor, carinho, energias positivas, recebam tudo o que necessitam, Senhor, para progredir, para viver. Senhor Jesus Cristo, ilumina os lares e os familiares de cada um que estão conosco aqui nesse momento, e os que irão, Senhor, também, porventura, assistir este evangelho posteriormente. Abençoa também, Senhor, a todo o nosso planeta Terra, amparando e acolhendo aqueles que sofrem e choram, os que estão enfrentando a agonia, o desespero, a solidão, aqueles que estão passando por enfermidades, dificuldades. Ampara também, Senhor, a todos aqueles que já partiram para o plano espiritual, estão no momento de perturbação.
Que os espíritos amigos encarregados, Senhor, de levar o consolo e a assistência a esses irmãos, possam, Senhor, recolhê-los e levá-los, Senhor, para esferas espirituais mais felizes. Aqueles nossos irmãos que infelizmente se encontram ainda no mundo do crime, do tóxico, da maldade, da prostituição, possam despertar, Senhor, a consciência e entender o grande mal que estão fazendo para eles e para quem os ama. E possam, Senhor, empregar esforços para se corrigir e trilhar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Pai de infinita bondade, te pedimos também para aqueles irmãos que estão tentando o suicídio, estão alimentando em seu íntimo que a solução para os problemas é tirar a própria vida. Que não cometam esse engano, Senhor, de achar que se retirando desta terra tudo vai se resolver, pois não vai. Só aumentará o problema e a dificuldade e o remorso. Então, Pai, tem misericórdia deles e daqueles que cometeram esse ato. Permita que Maria, Mãe Santíssima, e sua caravana de espíritos amigos possam acolhê-los. Aquelas mãezinhas que estão pensando no aborto ou até cometeram já o aborto. E sejam amparadas. Para aquelas que não cometeram o ato, não façam isso. E aquelas que infelizmente fizeram, Senhor, possam se arrepender, pedir perdão e pedir uma nova oportunidade à maternidade, Senhor. E aqueles que foram abortados sejam acolhidos no plano espiritual. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles nossos irmãos que receberam a incumbência de ser um governante, de ter uma autoridade política, que possam exercer a sua função, mas regidos pelo Evangelho. Aquelas regiões do planeta Terra que infelizmente estão enfrentando a guerra, o conflito, a discriminação, a miséria. Recebam todo, Senhor, o que for de bom e de belo, para que possam se reerguer e voltar às suas forças, o seu entendimento, a sua ideologia para a caridade cristã, para o Evangelho. E pedimos também, Senhor, por todas as religiões, que possam fazer com que os espíritos que ali possam estar, encarnados ou não, recebam consolação e amparo. Ilumina os animais também, Senhor, que são os nossos auxiliares, os domésticos, que recebam amor e carinho. Pai, obrigado por este Evangelho. E agora, Senhor, lhe pedimos permissão para encerrar este Evangelho no lar. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento agora, nós vamos ser encaminhados para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa
já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho